hoje a TV Senhor da Hora, em parceria com o Jornal Audiência, vamos ter a conversa com o Dr. Vasco Pinho, que é vereador sem pelouro da Câmara Municipal de Matosinhos pela Associação Narcisa Miranda, é dirigente também desportivo e tem responsabilidades como docente, como professor universitário também, e não só. Eu começava por perguntar, há dias vi nos jornais que o Dr. Vasco Pinho tinha achado um exagero 148 ajustes diretos que a Câmara Municipal de Matosinhos fez, que achava um exagero. Não acha que é uma ferramenta que se deve recorrer para agilizar determinadas situações que se não for assim, não se consegue a tempo e horas conseguir os objetivos de determinados investimentos? Permita-me, antes de mais, Carlos Carvalho e Carlos Ferreira, saudar esta vossa iniciativa e saudar a todas as pessoas que nos vão ver e ouvir. A TV Senhor da Hora e o Jornal da Audiência têm feito esta parceria que, numa altura em que cada vez mais estamos perante uma limitação constante aos meios de comunicação, há cada vez menos meios de comunicação a conseguirem sobreviver nesta conjuntura difícil. E o surgimento em completo contraciclo deste projeto merece, sem dúvida nenhuma, os meus parabéns, e dou os parabéns a ambos pela excelente iniciativa que têm. Permita-me só fazer uma pequena correção. Atualmente já não sou dirigente desportivo, depois de cerca de 11 anos ligado ao Padroense, desde, portanto, o final do ano passado, por imperativos profissionais, uma das outras atividades que... Mas o bichinho está lá dentro. Está sem dúvida nenhuma. Eu gosto bastante de todo o fenómeno desportivo. Foi algo que eu desde muito jovem aprendi enquanto praticante e depois também bastante jovem enquanto dirigente desportivo. E naturalmente que é uma honra poder dizer que fiz parte de uma equipa durante mais de 10 anos que tanto ajudou ao crescimento de uma instituição em Matosinhos, nomeadamente o caso do Padroense. Também ligado a essa situação, portanto, as instituições já tive a oportunidade também durante cerca de 2 anos de trabalhar na Cruz Vermelha, onde para mim também foi muito, muito positiva a experiência, no sentido do que aprendi ligado, portanto, ao apoio social, à situação da emergência familiar, é sem dúvida uma causa nova. Matosinhos tem assumido um papel liderante também aí. Exemplo só, a Cruz Vermelha, hoje em dia de Matosinhos, a liderança da Cruz Vermelha passou a ser também, desde este ano, a liderança da Cruz Vermelha do Porto. Ou seja, comum uma liderança liderada por uma pessoa extraordinária, que é a doutora Joana Salinas, uma juíza do Tribunal da Relação, e que tem feito um trabalho muito positivo. A propósito da questão que me colocou, efetivamente... O doutor vai ter um processo de crime. Não vou, obviamente não poderia deixar de ser tal situação. O Sr. Pelo menos foi ameaçado. Exatamente. O Sr. Presidente de Câmara, após a reunião em que efetivamente levantei essa situação, o Sr. Presidente de Câmara, na reunião imediatamente subsequente, fez questão de sugerir que se deixasse para a política o que era da política e para a justiça o que era da justiça, sugerindo que efetivamente, e com o meu total acordo, que não houve qualquer intenção de ambas as partes, uma vez que eu também indiquei a intenção também de o fazer. Aliás, as afirmações por parte do Sr. Presidente até foram, do meu ponto de vista, um pouco mais infelizes, porque indicou uma expressão que só fala de rigor e transparência quem tem rabos de palha. Naturalmente não se deveria referir a mim, mas efetivamente estava a dirigir-se a mim e depois na reunião a seguir efetivamente sugeriu que ambos declarássemos para ata, e ficou lavrado em ata desta última reunião de Câmara que nenhum dos intervenientes quis de forma alguma ofender a honorabilidade de qualquer dos presentes. Portanto, ficou essa situação sanada de imediato. Quanto à questão dos ajustes diretos. Ora, os ajustes diretos, isto tem uma história, e é importante também referirmos aqui a história. A história é simples. No passado mês de junho, na procura, naturalmente, sempre de obter mais informação, de fazer o trabalho que eu não entendo ser da oposição, mas um trabalho apenas de apoio, um trabalho que quem está na oposição não deve estar contra por estar contra, mas deve procurar apresentar projetos. E terei, ao longo desta entrevista, a oportunidade, certamente, de apresentar vários projetos que fomos sugerindo, vários deles
foram já implementados por este Executivo. E no passado mês de junho solicitei uma listagem dos ajustes diretos efetuados pelas 3 entidades municipais. A autarquia, a Matosinhos Habita, enquanto empresa municipal de habitação, e a Matosinhos Sport, enquanto empresa municipal na área desportiva. Foi-me respondido, portanto, o Sr. Presidente de Câmara, posteriormente, por ofício, que não iria ser facultada tal informação, apesar de qualquer pessoa, mesmo que com pouco conhecimento, sabe que, ao abrigo do Estatuto da Oposição e da livre acesso aos documentos administrativos, eu teria acesso a esses documentos. Mas a verdade é que não me foi facultado. E porque não me foi facultado, eu decidi fazer o estudo desta situação. Ora, entretanto, essa resposta foi-me dada, se eu não estou em erro, em julho. Entretanto, o mês de agosto foi o mês que a Câmara para em termos de reuniões ordinárias, apenas fazendo uma reunião ordinária no final do mês. Na primeira reunião ordinária do mês de setembro, e após fazer um levantamento que qualquer pessoa, Sr. Vasco Carvalho, Sr. Ferreira Leite, qualquer pessoa pode fazer no portal base do Governo, fiz o levantamento desses ajustes direitos. E permita-me a correção, não são 140 e qualquer coisa que referiu. São num período de 3 anos, sensivelmente 3 anos, mais ou menos o período que atualmente tem a duração deste mandato, mais dia, menos dia, a Câmara Municipal e as 2 entidades municipais, as 2 empresas municipais, fizeram nada mais, nada menos do que 924 ajustes direitos. Eu falei 140, foi o que eu tinha visto. Sim, mas são 924. Acho que é exagero, com certeza. Este valor, este número de ajustes direitos corresponde nada mais, nada menos do que a sensivelmente 80 milhões de euros de ajustes direitos. Ainda aqui há uns dias atrás, neste programa, o Vice-Presidente da Câmara referia que o orçamento de despesas da Câmara Municipal anual era cerca de 100 milhões de euros. Ora, se temos em conta todas as despesas que estão ligadas à Câmara Municipal, estamos a falar que quase 1/3 nestes últimos 3 anos foi gasto através de ajustes diretos. O ajuste direto é efetivamente uma ferramenta importante. É uma ferramenta que pode ser usada. Em momento algum, eu coloquei em causa a legalidade da utilização desse procedimento. Apenas os valores e a opção sistematicamente por esse modelo foi colocada em causa. E mais, é importante aqui referirmos que, para além dos montantes, por vezes há algumas situações que nos levantam, no mínimo, dúvidas. E isto, levantar dúvidas, eu penso que é positivo. Claro. Nós estamos atentos, chamarmos a atenção e obtermos informações. Foi aquilo que eu desde... De forma construtiva. E algumas situações levantaram-nos, para além do montante, outras situações nos levantaram realmente estranheza. Só, por exemplo, 3 das empresas que estavam ali em causa representavam cerca de 35% do total de ajustes direitos. É um montante alto para apenas 3 empresas. Há outras situações, e o Sr. Presidente da Câmara muitas vezes tem-me dito, quando eu, por norma, tenho tido uma posição face aos ajustes direitos, de alguma abertura, quando estamos a falar do vidro que parte no pavilhão municipal, ou da reparação que pode ser feita na iluminação, naturalmente que deve haver aqui alguma abertura no sentido de flexibilidade. Porém, há outros processos que são escolhidos por ajuste de direito, e volto a dizer, sem pôr em causa a legalidade dessa mesma escolha, que, no nosso entendimento, deveriam, pelo menos, ter sempre presente o que é recomendado pelo Tribunal de Contas. E o que é que o Tribunal de Contas diz? É possível, efetivamente, a escolha do ajuste direito, mediante os limites que estão impostos na lei, mas recomenda, a nível de boas práticas do Tribunal de Contas, que sejam sempre ouvidas, pelo menos, 3 entidades para apresentarem propostas. Escolham-se 3 entidades aleatórias do Conselho, por exemplo, numa altura de tantas dificuldades, procurando assim, segundo diz o próprio Tribunal de Contas, aumentar a eficácia. O Vice-Presidente até falou aqui que procorria a 3 empresas e... Problema, não acontece isso sistematicamente. Acontece, efetivamente, em alguns casos, mas não acontece em todos. O que é que nós defendemos e temos vindo a defender sempre? Deve existir, em todas as situações, uma consulta simples, até porque a Câmara tem uma base de dados e tem trabalhado informaticamente muito bem, a Câmara Municipal, e está de parabéns por isso. Tem uma base de dados de empresas, envia um pedido de orçamento, rapidamente. Hoje em dia, infelizmente, as empresas não estão com excesso de trabalho, estão com déficit,
rapidamente 3 empresas respondem. Se só responderem 2, pelo menos já temos 2 propostas. E se em vez de 3, se convidarmos 4, não vejo qual é que será o mal. E teríamos aí uma maior base de sustentação para a nossa escolha. Isso penso que qualquer pessoa, inclusive o seu vice-presidente também referiu, defende isso. Mas na prática não é isso que se vem a verificar. E depois há outras situações, sem consulta a mais qualquer outra empresa, que nos deixam algumas, pelo menos algum espanto. Ainda no passado mês de junho, houve uma empresa portanto, que a Câmara Municipal diretamente decidiu recorrer aos seus serviços no valor de cerca de 59 mil e qualquer coisa euros. Isto em junho. Estou apenas a dar um exemplo recente, em junho, portanto, na altura que comecei a fazer este levantamento. Essa empresa tinha sido criada 11 dias antes. É estranho como é que uma empresa criada 11 dias antes consegue, numa reunião de Câmara feita 11 dias depois, que tem naturalmente uma preparação... Ganhar um ajuste direto. Pronto. No mínimo é estranho. Muitas vezes sabe que já vêm de outras empresas e tal, são pessoas eu acredito, que saem mas, e criam. lá está. Pronto, mas realmente às vezes não é pior fazer essas coisas um bocadinho mais transparentes, porque no fundo essas coisas deixam de ficar dúvidas. E essas dúvidas levantou-as e muito bem. É apenas isso que procuramos fazer, de modo algum colocando em causa qualquer tipo de situação dúbia, apenas dizendo que o caminho a seguir pode ser diferente e pode ser ainda mais aberto do que o que nós ser vereador de uma Câmara é uma responsabilidade. É ser eleito e é uma responsabilidade, embora seja da oposição. A Associação Narciso Miranda acha que o trabalho que vem desenvolvendo, nós estamos numa fase crítica em termos de emergência familiar, de apoio ao arrendamento e outras situações, até infelizmente da parte alimentar e isso tudo. A Câmara tem trabalhado bem e tem apresentado alguns projetos, a Associação Narciso Miranda, nesse aspecto também. Nada está... E está preocupada com isso, claro. Naturalmente. Em primeiro lugar, em relação ao trabalho de vereador, é acima de tudo um trabalho de responsabilidade. Nós estamos a representar os cidadãos. Eu, pessoalmente, nunca fiz parte de qualquer partido. Sou independente e eleito por um movimento que muito me honra, o movimento Narciso Miranda Matosinhos Centro, mas a verdade é que, se nunca aderi até hoje a um partido, foi por uma razão muito simples. Foi porque, acima de tudo, acredito nos projetos. E este projeto que me foi apresentado na altura era, sem dúvida, um projeto interessante. E, ainda hoje, é um projeto que vai apresentando trabalho. Eu vou-lhe dar só aqui 2 ou 3 exemplos de situações em que o nosso movimento, e dou-lhe até exemplos de situações em que eu próprio tenha feito essas propostas, apresentou propostas que depois, posteriormente, a Câmara Municipal, apesar de uma fase inicial rejeitá-las liminarmente, acabou por acolhê-las. Exemplo. Uma das bandeiras destes últimos meses, portanto, do Executivo Municipal, tem sido o orçamento participativo e transparente, assim que, se não estou em erro, que eles estão a denominar. Esse orçamento foi proposto por mim no mês de novembro ou dezembro de 2009, no ano em que tomamos posse, propus essa situação. Precisamente, de imediato, adotarmos esse orçamento participativo. A resposta, daí uma série de exemplos nomeadamente da Câmara de Lisboa e de outras câmaras, que têm vindo a implementar com sucesso esse mesmo mecanismo, e a resposta que me foi dada é que o modelo de gestão em Matosinhos não poderia permitir tal orçamento. E voltei a fazê-lo nos anos subsequentes. Fiz em 2010, fiz em 2011, sempre a mesma proposta, tentando cativar a população a poder participar. Porquê? Nós estamos hoje em dia num processo de cada vez maior alinhamento da população das decisões políticas e afastamento mesmo dos políticos. Cada vez mais até as pessoas mais desligadas deste movimento acabam por ganhar alguma aversão à política. E nós, políticos, e eu sou... A impressão que a Câmara agora está bem mais aberta. Bem mais aberta, e eu acho que é positivo. E acho que sim, é claro, positivo. E isto acabou por resultar de quê? De alguma forma, de uma proposta que nós próprios fizemos. Dessa mesma proposta, positivamente. Outra proposta que nós fizemos, que também tive a oportunidade de apresentar, relativamente, em conjunto com os meus colegas, naturalmente, relativamente à redução do IRS. Ainda no ano passado... Agora vai ser posta em prática. Ainda no ano passado, para o orçamento de 2011, apresentei, e não apresentei de forma leviana,
Houve um aumento de cerca de um valor aproximadamente de 1 milhão de euros na receita do IMI previsto para 2012. Portanto, isto quando estávamos a fazer o orçamento em 2011. O que eu propus foi que esse valor, que vinha excedentariamente, portanto, face ao ano anterior, que fosse redistribuído pela população. De que forma? Através da redução do único imposto que atinge a população, que era ou o IRS, neste caso propus através do IRS, ou através da própria redução do IMI. Diretamente, uma vez que a receita derivava do IMI. O Sr. Presidente de Câmara disse que não haveria margem qualquer para redução. A verdade é que este ano, com uma situação ainda mais difícil, com uma situação de contas ainda mais difícil, espero eu que naturalmente não movido pelo facto do próximo ano ser ano de eleições, vai reduzir esse orçamento, vai reduzir essa percentagem do IRS que fica afeta à Câmara. Vai passar de 5% para 4%. Na prática é a redução de 1% para a população. Significativo. O que, neste momento, pode fazer toda a diferença. Muito bem. Pode ajudar bastante. Hoje em dia as famílias lutam com tantas dificuldades que é muito positivo. E essa proposta não era vossa? Era nossa. Também é muito bem. Um outro exemplo de uma outra proposta que foi veementemente, essa aliás, até foi algo de um relatório da Câmara Municipal, defendendo exatamente o contrário, que até levantou bastante celeuma dentro dos funcionários da Câmara Municipal, que foi a proposta da passagem da loja do município para serem utilizada, ou, aliás, os funcionários que estarem presentes nessa mesma loja serem funcionários do próprio município. Ora, a Câmara disse que não era... Isso foi muito discutido, não é? Foi muito discutido. E muito criticado, porque queria-se criar uma estrutura exterior, mas mais qualificada, não era? Mais qualificada era o grande argumento. Sim. A verdade é que a Câmara Municipal decidiu, a nosso pedido e após bastante insistência, fazer um relatório interno no qual iria dar informação sobre a possibilidade, isto em março deste ano, a possibilidade da passagem dos serviços do exterior para recursos internos, para trabalhadores da Câmara Municipal, que nós sempre defendemos porque acreditamos nos nossos trabalhadores da Câmara Municipal. Muito bem. O relatório veio e o relatório era indicado que não haveria possibilidade qualquer dessa situação de ser fornecida pelos trabalhadores da Câmara. Não teriam disponibilidade. Apresentou, aliás, isto foi algo de uma reclamação por parte dos funcionários da Câmara Municipal para o sindicato, portanto, das autarquias, em virtude das palavras que foram tidas na altura pelo Sr. Presidente, e que o Sr. Presidente na altura veio defender que realmente não havia possibilidade nenhuma. De seguida, ao Tribunal de Contas, estávamos perante um procedimento de um contrato, portanto, que estava a ser feito através de contratação pública, e esse contrato sofreu uma recusa de visto por parte do Tribunal de Contas. Não aceitou que se fizesse. Não autorizou de uma forma simples. Por uma fase temporária de um ano ou assim, se viessem pessoas bastante qualificadas, não seria bom ou não? Estas mesmas pessoas estiveram desde 2008 sim. até 2012 lá. E serviram muito bem. E ninguém põe em causa a qualidade do serviço que era prestado. A verdade é que... Eu acho que poderia melhorar um pouco mais. Acho que como utente daqueles serviços, sim. por vezes, e sinceramente até tenho razão de queixa de uma determinada altura, mas não vou aqui falar nela, estou a guardá-la para quando eu for um dia deste entrevistado aqui, ou ser o entrevistado, vou falar nessas situações, mas tenho uma razão de queixa, uma e várias. Sinceramente acho que realmente era preciso melhorar aquela qualidade de atendimento, mas essa é a minha perspectiva. Isso aconteceu já há alguns meses atrás, pressuponho. Sim. Estamos a falar de uma altura que estávamos em outsourcing. Porque isto só estamos há cerca de, não posso precisar, mas há cerca de 2, 3 meses, é que estamos a trabalhar como funcionários da Câmara. Já estávamos nessa situação e já aí haveria uma outra situação que podia correr menos bem. Mas eu não ponho isso em causa. Apenas o que digo é que hoje estão funcionários da Câmara a trabalhar na loja do município. A Câmara continua a trabalhar. Está a fazê-lo com qualidade. E está a fazê-lo com qualidade. Independentemente de haver alguma diferença para melhor ou para pior, os níveis de desempenho são sensivelmente os mesmos e estamos a falar de uma despesa anual na ordem dos, vão já com IVA, acima de €500 mil. Este último contrato, que era para 2 anos, era de 800, que o Tribunal de Contas recusou, dar a visto, 870 mil euros, mais IVA para 2 anos. E estamos a resolver com a prata da casa uma poupança tremenda, quase €500 mil por ano, Vasco. É uma poupança significativa e que pode ser, por exemplo, utilizada
para as instituições do nosso Muito Conselho. bem. Por exemplo. As instituições que têm, neste momento, não recebem nada, não é? Grandes dificuldades, tremendas dificuldades, e temos tido queixas recebemos todos os dias, neste momento, queixas nesse sentido, e pessoas que estão desesperadas, instituições que estão desesperadas, e que o caminho vai ser complicado se realmente não se fizer qualquer coisa. Mas isso ficará para depois. Aqui o Freire Leite, ele está aqui com vontade de fazer... Não, a minha vontade é muito clara. Eu estou aqui como espectador e cheguei à conclusão de que, com tanta proximidade de ideias entre o movimento Narciso Miranda, Matosinhos Sempre, e o atual Executivo, só resta a fusão. O que quer dizer que caminhamos, segundo o meu entendimento, para uma candidatura conjunta nas próximas eleições autárquicas. Em primeiro lugar, quanto a qualquer tipo de opção de candidatura, ela apenas poderá ser tomada. Este movimento tem uma particularidade. Tem um líder claro, aliás, o nome do movimento é o nome do próprio líder do movimento, que é o vereador Narciso Miranda, que já teve a oportunidade de estar aqui presente, e ele dirá oportunamente o que é que pensa sobre essa situação. Eu, pessoalmente, o que posso dizer é que, efetivamente, tenho gostado de participar neste processo. Já tinha tido uma série de experiências em diversas áreas da sociedade. A nível político, é a minha primeira vez. Tenho gostado bastante de participar. Tenho feito os possíveis para o fazer da forma o mais ativa possível. E a proximidade das ideias acontece, efetivamente, em alguns casos, como nós demos aqui o exemplo, mas acontece em muitos outros, precisamente o contrário. Precisamente opções diametralmente opostas, que nós respeitamos, mas a verdade é que exigimos também naturalmente ser ouvidos. Diga-nos aqui uma ou duas dessas situações latentes neste momento, de propostas que o Vasco Pinho defenderia e que o Executivo decidiu seguir exatamente por outro rumo. Olha, eu vou-lhe só dar aqui 2 ou 3 exemplos. Um exemplo prende-se claramente com algumas opções que são feitas e que têm sido devidas a ser feitas nestes últimos anos. Nós optamos por viver e por comunicar na realidade e não na base da fantasia. E não estou aqui a dizer que o Presidente é um fantasista, nem pouco mais ou menos, de modo algum. Mas ele agora alterou o caminho, porque, como o Sr. disse, o orçamento participativo e transparente, e isso é uma proximidade, não pode haver maior do que a população. Mas há muitas outras situações que são importantes e que aqui, se me permitir chamar a atenção apenas a algumas, eu terei todo o gosto. Por exemplo, nós hoje em dia estamos a falar de situações que até há algumas de bastante simplicidade de resolução. Há mais de 2 anos, na Rua Alfredo Cunha, se situa um dos principais edifícios públicos, pertence da Câmara Municipal, sim, na qual ela é arrendatária, e que estão sediados uma série de serviços. Notários, registros civis, registros prediais, se não estou em erro, serviços de finanças, tesourarias. Esse edifício público, há mais de 2 anos, que não tem uma única casa de banho para os 4 pisos que estão ao dispor do público para o visitar, para poderem fazer as suas necessidades. Acho que não faz sentido nenhum. Hoje em dia, temos, em pleno século XXI, temos um edifício público, pertence da Câmara Municipal, a menos de 500 metros da Câmara Municipal, onde há mais de 2 anos que não há uma única casa de banho pública para servir esses mesmos utentes. E então a Câmara Municipal rejeitou a proposta sua para que isso fosse construído. Nós já levantamos essa questão várias vezes. Não é questão de ser construída. A casa de banho está lá. Ela está inoperacional. Ainda é mais grave do que isso, porque a casa de banho está inoperacional e não é resolvido o problema. Mas então isso não é só culpa do município, mas é culpa do Estado que não atua nesses casos, porque, como se sabe, o Estado tem poderes para chegar lá e fechar as instalações da Câmara. Já houve uma visita por parte do Delegado de Saúde, há uns anos atrás. Não posso naturalmente precisar a data, como imagina, e que o mesmo Delegado de Saúde indicou que não estavam reunidas as condições necessárias para o funcionamento. E comunicou isso às entidades, portanto, que têm sede, portanto, também aí nesse edifício, e naturalmente ao proprietário, que é quem tem a única entidade que pode fazer obras efetivamente naquele edifício. Nada foi feito. As condições têm-se vindo a deteriorar. Eu dou-lhe um exemplo de uma solução. Levou isso à reunião de Câmara? Sim, a reunião de Câmara. Este ano? Este ano já foi comunicado, mas já tínhamos falado também no passado. Mas já falámos este ano também dessa situação. Levantamos no período antes da ordem do dia essa mesma questão.
O mais importante é encontrar uma solução urgente que resolva esse problema e, por que não, pensar em outras soluções. Ouvimos sistematicamente falar nas limitações da rua Alfredo Cunha a nível do seu comércio. Preocupa-nos bastante. A todos, sem exceção, a todos os matosinhenses. Mas a verdade é que eu vi ainda aqui, portanto, também numa das entrevistas que foi referido, que existem, por exemplo, na antiga Câmara Municipal, alguns serviços que estão assediados, como é o exemplo da loja do empreendedor, do centro de apoio autárquico. A verdade é que são serviços que ocupam até algum espaço, mas que, a nível do afluxo de pessoas que diariamente aí se deslocam, é naturalmente bastante reduzido. Estamos a falar no máximo de algumas dezenas de pessoas e não muito mais que isso. Por que não redirecionar esses serviços para outros espaços, na Rua Alfredo Cunha, na Rua Brito Capelo ou noutros, e passar, por exemplo, para aí estes serviços, estes sim que têm grande afluxo de pessoas. Estamos a falar de um afluxo neste edifício municipal superior, diariamente, a 1000 pessoas. Garantíamos, se estes serviços passassem, por exemplo, para esse edifício municipal, garantíamos aqui 1000 pessoas que diariamente iriam à Rua Brito Capelo. Esta é apenas uma solução que naturalmente teria que ser estudada. Eu não estou a garantir que pudesse ser executada de imediato, mas que eu estou certo que poderia trazer um maior afluxo e, com isto, garantir naturalmente um pouco de maior visibilidade ao comércio da Rua Brito Capelo. Muito bem. E para além desta situação, mas eu comecei exatamente por uma questão, isto porquê? Porque ao longo destas entrevistas que temos feito pelas forças políticas ou pelos intervenientes políticos no Conselho, com exceção dos líderes do Partido Socialista e do PSD, Pedro da Vinha Costa, não dos membros do PSD no município, mas da sua comissão política, que consideram que está tudo mal, e portanto que Matosinhos parou há 7 anos. O senhor também acha que Matosinhos parou há 7 anos? Eu, para lhe ser muito sincero, não acho isso. Não posso dizer que parou há 7 anos, porque não parou. A verdade é que foram tomadas algumas decisões, no meu ponto de vista, menos felizes. Temos ouvido falar constantemente, por exemplo, de obras e de projetos ligados à área da cultura. Um exemplo. Ouvimos falar no Museu da Ciência, no Museu da Literatura, da Língua Portuguesa, no Museu do Mar. Ouvimos falar da Casa da Arquitetura de Cisa Vieira. Ouvimos falar de uma série de obras, da extensão da Casa de Serralves para Matosinhos. Tudo isto projetos extraordinários, de se lhe tirar o chapéu. Mas a verdade é que, mais uma vez, e a propósito daquilo que eu estava a referir há pouco, de alguma fantasia, não saem do papel. E ouvimos dizer que o que era para ser o Museu do Mar vai passar a ser um McDonald's. Deixa-nos realmente alarmados, preocupados com esta situação. E são criadas outras obras a nível cultural, no mínimo de utilidade dúbia. Aliás, o Sr. próprio Presidente da Câmara já o referiu na última reunião de Câmara, quando foi aprovado o regulamento regulamento interno para o funcionamento do Centro Gerardo Rueda, eu próprio levantei a questão, questionando qual é que é o nível de afluxo. E ele próprio respondeu que, efetivamente, o nível de afluxo é muito próximo do zero. Que quando fizeram um negócio, o Sr. Gerardo Rueda, portanto, aquilo ficou incluído até uma percentagem nas entradas, mas a verdade é que são pouquíssimas as pessoas que visitam esse mesmo espaço. E acaba por ter ali um espaço com algum investimento, um espaço que a Câmara apostou e que não funciona. No único que, efetivamente, como esteja agora a lembrar, que mais recentemente se tenha, efetivamente, constituído como um novo espaço, os outros nunca chegaram a sair de papel. Mas são excelentes projetos. Se me dissesse assim, vai avançar com estes projetos, tenho todo o meu apoio. Eu não estou, como disse muito bem, de modo algum, de acordo com que tudo tenha parado. Estou, sim, de acordo que algumas situações são levantadas e depois faltam levar à prática. Faltam executar. E isso é importante. E é isso que nós devemos querer em Matosinhos, é que surja cada vez mais projetos, surja cada vez mais iniciativa. Matosinhos deve ter uma postura liderante. E não apenas quando está o Partido Socialista no poder.
quando no último mandato, a nível do governo, esteve o Partido Socialista no poder, temos uma série de visitas de membros do governo aqui a Matosinhos. A verdade é que mudou o governo. Também tivemos um monte de promessas. É verdade, de modo algum não estamos aqui a pôr em causa, nem a apoiar de modo algum a postura do governo, aliás, que vem agora desembocar neste Orçamento de Estado, que é crítico para qualquer família, para qualquer um de nós, que vai trazer enormes dificuldades. De modo algum estou aqui a tentar apoiar o projeto do governo neste momento, mas apenas chamar a atenção que é importante conseguirmos lidar, independentemente do partido que estiver à frente dos destinos da Câmara Municipal, com qualquer um que seja o governo. E isso sente-se a falta de algum peso político por parte de quem dirige hoje os destinos da Câmara Municipal. Sr. Vereador, para que não restem dúvidas, digamos se estou errado ou correto, o senhor não é contra o McDonald's, mas é contra a localização do McDonald's no local onde vai ser instalado. De modo algum, naturalmente, ninguém, hoje em dia... É que o senhor disse, infelizmente, vai para lá o McDonald's, mas entendamos que é não, naquele sítio. localização. No outro sítio, sim. Naturalmente. Aliás... Sim, e substituir um Museu do Mar por um McDonald's, valha-me Deus. Quer dizer, Matosinhos precisa de cultura. Embora não trabalhar bem, precisa. O McDonald's já tem que chegar. E se calhar até nem fazem tanta falta como isso. Tem lá outras coisas bem mais importantes, o peixe. E sem dúvida nenhuma, há espaço. Há outros espaços, como estava a dizer o Sr. Ferreira Leite, e muito bem, e disse aqui o meu amigo Vasco Carvalho, é importante reservar os espaços nobres. Quando nós estamos a projetar uma cidade, nós temos que estar em linha de conta que nós não estamos a projetar para este executivo, para estes 4 anos, ou sequer para o próximo. Estamos a projetar espaços que vão representar daqui a 20, 30 anos o futuro de Matosinhos. E ali a zona costeira de Matosinhos, se ter um museu, efetivamente, ali do mar, é sem dúvida nenhuma uma obra de atração, até para fazer tornar mais apelativo. Como temos em Lisboa, por exemplo, o Centro Cultural de Belém e outras obras em zonas que são as portas da cidade, fazia todo sentido não ter ali o McDonald's. Eu não estou contra o McDonald's em si, aliás, porque eu vejo com algumas dificuldades, já foi anunciado várias vezes, e custa também, até o McDonald's está a custar a sair do papel. Mas eu não tenho nada contra o McDonald's, pelo contrário, acho que qualquer comércio merece o nosso apoio, independentemente de ser nacional ou estrangeiro, merece o nosso apoio porque dinamiza... O Abrigo de Capela abria lá bons sítios. Por exemplo, atrai gente e jovens. Por que não? E jovens. E cada vez mais precisamos de jovens. Cada vez mais volto a chamar a atenção a isto. Eu dou só um exemplo. Eu tive a curiosidade... Se me deixasse agora continuar aí numa pergunta de jovens, aproveitando. Jovens. Portugal perdeu, estava hoje na Human Resources, diz que Portugal perdeu 65 mil jovens em idade ativa em apenas um ano. Isso não deixa preocupado, Sr. Vereador? Eu estive a ver essa notícia e, infelizmente... Não. E aqui o Governo admite que possam sair do país 100 mil portugueses, disse o Secretário de Estado, foi o que saiu o ano passado. Isto é uma brutalidade. É assustador. Acho que a melhor palavra que caracteriza isso mesmo é assustador. Infelizmente não me admira. E porquê? Porque não estão a ser criadas as condições para os jovens poderem desempenhar aqui as suas funções. E Matosinhos está preocupado com isso? Bastante. Eu dou-lhe um exemplo. Sim. Matosinhos hoje em dia... Acha que o vereador não se devia esforçar um bocadinho mais junto do Executivo? Quer dizer, no fundo não é Executivo, mas é oposição. Sim. Para ver se realmente se abana um bocadinho nesse sentido e se possa fixar mais gente em Matosinhos e desta que vai fugir. Em relação à questão do desemprego e esta situação que depois naturalmente vai originar imigração, um fluxo de imigração diferente daquilo que aconteceu há 30 anos atrás. Estamos a falar em jovens formados que podem ajudar o país a crescer, que chegam ao estrangeiro. Aqui nesta revista, inclusive, dizem que eles ainda não estão, nem sequer acabaram o curso, já estão a pensar em ir embora. Quer dizer, isto faz-me lembrar que eu já tenho alguma idade e eu andei na guerra e nós fugíamos todos à guerra de Portugal a partir de uma certa altura, só havia mulheres, não havia rapazes. Quer dizer, porque era bom, para estavam cá, quer dizer, para quem gosta. Agora, simplesmente porque toda a gente imigrava. Quer dizer, para toda a gente imigrava, porque não havia condições aqui. Ou se fugia, ou se ia para a guerra, ou se fugia. E Portugal era um deserto. Estamos a caminhar para isso, estou a ver. Parece que o pensar desta gente anda muito perto daqueles daquela altura, dá a noção. Eu espero, sinceramente, que possamos contrariar isso. Eu dou-lhe só o exemplo de Matosinhos, que é o exemplo aqui que nos trouxe aqui. Nós, em 2008,
do ano antes das eleições, tivemos o Sr. Presidente da Câmara a anunciar que Matosinhos tinha conseguido atingir a taxa de desemprego mais baixa do Distrito do Porto. Estávamos a falar na altura cerca de 8%. Isso é verdade? É verdade. É bom. Positivo. Cerca de 6 mil pessoas desempregadas na altura. Parece que a Câmara conseguiu atrair 20 boas empresas para lá, é verdade? Eu ainda não as consegui situar. Deixe-me só seguir Sim. e vamos precisamente desembocar aí. Neste mesmo valor, nós passado agora 4 anos, passado 4 anos dessa data, isto foi em novembro de 2008, uma notícia que saiu na altura, se não estou em erro, no Jornal de Notícias, passado 4 anos temos mais 100% de desempregados. Temos o dobro de desempregados. Temos dados de setembro, portanto, do mês de setembro, da delegação do Instituto de Emprego, temos 12.500 desempregados. Ou seja, temos mais de 35% só no espaço de um ano. Da população ativa. De 12.500 pessoas desempregadas ativamente. E só estamos a falar dos que estão inscritos. Há muita gente, como o Vasco sabe, que não está inscrita sequer. 12.500 pessoas estão e é um dado crescente. E neste último ano tivemos um aumento de 76% do desemprego jovem. O desemprego para os mais jovens aumentou 76%. E não se pode combater isso? E nestes últimos 3 anos, nestes últimos 4 anos, se não estou em erro, tivemos promessas, de uma série de promessas por parte do Executivo Municipal que iriam garantir emprego para Matosinhos. Eu fico feliz quando ouço dizer que a Exponor 21 irá ser uma das maiores obras sempre, que irá criar umas centenas de postos de trabalho. Que a plataforma logística que irá ser criada também... São coisas que já se falam há 3, 4 anos. Bastantes anos. 3, 4 anos, pelo menos, assim com mais intensidade. Que a nova Isso fábrica... é viável? A nova fábrica da Ramírez também vai criar umas centenas de postos de trabalho. Que uma série de outros projetos que o IKEA ia trazer também uma série de novos postos de trabalho. JP Sacouto. A JP Sacouto foram 200 que trazer. E agora, hoje em dia, estão sediados na Venezuela. E estes postos de trabalho que iam ser criados, foram efetivamente criados, mas foram criados na Venezuela, para onde a JP Sacouto foi dado um espaço, foi concedido um espaço para... Foram transferidos espaços e foram transferidas condições para uma série de empresas. A Câmara Municipal nisso tem sido bastante ativa. A verdade é que, não sei se é por falta de sorte ou por falta de capacidade de análise nos projetos que escolhe. Agora temos aqui o RAF Park, que era precisamente o que eu ia pegar este fim de semana. Infelizmente, sem grande surpresa para mim, em termos de quem já visitou o espaço e viu o reduzido fluxo que era criado face ao investimento que está em causa. Porque se me disser assim, tem pessoas, claro que tem pessoas a visitar, tem as pessoas necessidades para uma infraestrutura daquele tamanho funcionar, não sei. Naturalmente que as pessoas que estão a gerir o espaço e quem da Câmara Municipal tanto fez questão que esse espaço viesse para Santa Cruz do Bispo e Custóias, que funcionasse de uma forma mais efetiva. Surpreende-me a mim ver a Presidente da Câmara, a Presidente da Junta de Santa Cruz do Bispo e o Presidente da Junta de Custóias desesperados, não sabiam sequer que ia encerrar, que estão surpreendidos com esta situação. E a Câmara vem dizer, não é bem assim, que afinal, portanto, isto já estava mais ou menos previsto. Aquilo que eu tenho receio é que se tenha criado mais um elefante branco e que daqui a 1 ano ou 2 tínhamos aquele espaço sem ser utilizado, sem ser rentabilizado. A obra em si, a ideia é positiva. Efetivamente é importante nós a sustentabilidade. A sustentabilidade Vamos lá ver das se obras. Conseguirá. E o que é que acha assim, das obras, destas 20 empresas que se pensam trazer para Matosinhos, e algumas já vieram, que são empresas importantes e que se vai reduzir, que vai ajudar na redução do... Eu tenho sempre esperança que sim. Tenho sempre esperança que sim. E espero sempre que reduza. Mas daqueles exemplos que eu lhe estava a dar de criação de emprego, não foi sucesso. Estamos a falar de, eu vou dizer quantos postos de trabalho, isto tudo recolhido, não é criatividade. Portanto, tudo não é fantasia. Não é fantasia. Tudo factos que foram noticiados nos jornais nacionais. Estamos a falar, nos últimos 3 anos e pouco, de 17.650 empregos que foram declarados que iam ser criados. Há alguns, eu acredito, que até tenham sido criados um ou outro, mas a verdade é que nós falamos destes empregos todos.
E temos dificuldade em encontrar mais de 100 ou 200 empregos que, na realidade, tenham sido criados. A maioria dos casos não houve criação absolutamente nenhuma de postos de trabalho. Em muitos casos se tratam apenas de transferências. Por caso, por exemplo, da empresa, do centro da SIC, criação de postos de trabalho. Acabou por ser apenas uma deslocalização de onde estava. Do Porto para Matosinhos. Precisamente, não houve uma criação real. E não pode haver uma preocupação nesses protocolos para que isso seja uma realidade. É isso mesmo que nós chamamos a atenção. Exatamente. Nós não estamos contra a atração de empresas para Matosinhos. Pelo contrário, devemos de lutar por isso mesmo. Mas temos que ter a linha de conta e temos que colocar esses mesmos dados nos nossos contratos, nos pressupostos que são feitos, enquanto da cedência de terrenos, da cedência de isenção de taxas e de uma série de outras prerrogativas que são feitas, tendo em vista precisamente atrair essas empresas. Muito bem. Eu estou a olhar para si, já o conheço desde miúdo, não é? E felizmente que o conheço, porque é uma das pessoas porque eu e Matosinhos tenho grande consideração e respeito. Obrigado. Apesar de ser jovem, noto em si uma grande evolução na parte, no seu discurso. Acho muito interessante, muito jovem, muito atual e que por certeza que ajuda em termos políticos toda esta rapaziada nova que precisa de referências. Você é uma boa referência de Matosinhos para os mais novos. Mas este elogio vem num sentido de... Estás a sentir bem na política? Eu vou-lhe ser franco. Vamos tê-lo nas próximas eleições... num partido político ou como independente, acha que está-se a sentir bem? E podemos contar consigo, porque esta gente que vem assim já uma referência, de certeza que não gostava de o perder. Acha que vamos poder contar consigo? Eu vou-lhe ser muito franco, Vasco. Eu, acima de tudo, tenho procurado nestes últimos 3 anos, que é o espaço que eu estou ligado à política, dar o meu melhor, dar o meu contributo e, acima de tudo, direcioná-lo para os matosinhenses. Não me preocupar tanto com a imagem que é passada para fora, mas procurar mais com o trabalho que muitas vezes não é visível. É um trabalho que é feito, que por vezes só sai quando saem algumas notícias de maior atenção para a população em geral, mas a verdade é que vamos trabalhando continuamente. E é isso que eu tenho procurado vir a fazer. Quanto ao futuro, eu tenho um compromisso que vou fazer questão de honrar até ao final deste mandato, porque tem sido uma honra para mim trabalhar com uma pessoa, por exemplo, como o Presidente, o vereador Narciso Miranda. Sem dúvida nenhuma é uma pessoa que sabe de política, que transpira política por todos os poros e que no futuro, não sei sequer se ele próprio irá ou não apresentar algum tipo de projetos, não sei se serei ou não convidado por algum outro tipo de projetos. Tenho alguma vantagem, efetivamente, isto de acreditar em projetos e não estar filiado em nenhum partido. Eu, desde muito jovem, fiz parte, por exemplo, das associações académicas da minha universidade, onde estudei, onde me licenciei, e desde aí recebia convites de participar em juventudes partidárias. Eu acho que as juventudes partidárias fazem um excelente trabalho, mas, por vezes, também acabam por trazer algo menos positivo à política. O que é isso menos positivo à política? É a política enquanto trabalho, enquanto profissão única. Eu acho que eu não seria quem sou hoje. Perverso, não é? Porque depois as pessoas estão dependentes do ordenado e não são tão livres de falar. Eu tenho a vantagem de ter 33 anos e trabalhar há 15 anos, desde os meus 18 anos. Já trabalhei no privado, já trabalhei a recibos verdes no privado, trabalho atualmente no público, trabalho também dando aulas também na Universidade de Porto, na Faculdade de Psicologia. Faço também o meu contributo no Ministério das Finanças, onde já tive, inclusive, a trabalhar 2 anos fora do Porto, em Lisboa, nas relações internacionais. Tenho tido uma série de experiências que eu acho que me ajudaram a transformar naquilo que eu sou hoje, que modestamente me permite dar algum contributo a Matosinhos. Acima de tudo, acho que é importante nós em Matosinhos não virarmos as costas ao futuro. Apostamos na juventude e damos o espaço a quem não vai virar as costas a Matosinhos, com certeza. Modalmente. O Ferreira Leite está ali com vontade. Tenho aqui apenas 2 ou 3 questões para finalizar da minha parte. Eu registrei aqui ao longo desta conversa, já me falou dos projetos em execução aproveitados depois de uma primeira renúncia, depois da adaptação dos projetos ao Conselho de Matosinhos, mas disse-nos também que tinha vários em carteira. De uma forma sucinta, quero-nos apresentar, já que eu vejo que tem aí uma série de páginas à sua frente e provavelmente evoca esses projetos.
e como viu, não as utilizei. Apenas trouxe, isto é a rede, uma das disciplinas que eu tenho a oportunidade de lecionar na faculdade, portanto, essa em termos de formação, é precisamente as técnicas de apresentação em público. E para nós nos estarmos um pouco mais seguros, muitas vezes trazemos a rede sem sequer utilizá-la. Em relação, portanto, aos diversos projetos que nós vamos falando, de uma forma sucinta. De uma forma sucinta, um dos principais projetos que eu penso que efetivamente pode passar está ligado ao emprego. E uma maior aposta no emprego em Matosinhos. E no emprego jovem. E para isso, ao cativar estas empresas, estamos a falar ainda há pouco de 20 empresas, Sim. por que não, se já estamos a fazer o trabalho, por que não fazer de alguma forma aqui cativar essas empresas, sejam obrigadas também, de certa forma, a contratar em Matosinhos, a contratar também Matosinhos. Isso é legal? Em termos, o que é legal é, por exemplo, não trazerem já os postos de trabalho. Mas é legal? É legal assim, fixarmos o seguinte. Não sei. Mas ouçam-me só. É legal nós fixarmos, por exemplo, quando fizemos o acordo com a SIC, nós dizermos que, sim senhor, mas se houver um aumento de postos de trabalho. Sim, não pode dizer que eles são de Matosinhos. Certo. Mas nós podemos aqui direcionar, naturalmente, podemos aqui direcionar e fazer uma aposta de divulgação, por exemplo, com uma parceria da Câmara Municipal, juntamente com a divulgação junto do Centro de Emprego de Matosinhos. Porque não, em primeira instância, dar logo essa mesma informação e aproximar aqui. Não estou a dizer que fique, por exemplo, contratualizado, que sejam Matosinhos, porque tal não seria legal, tal não seria possível. Mas é possível, ao fixarmos estas empresas, contratualizarmos que, sim senhor, mas com um crescimento de postos de trabalho. Sim. X postos de trabalho. E isso é legal, e isso é possível, e infelizmente, em muitos casos, não tem acontecido. A única coisa que o município eventualmente poderia fazer, e já seria legal, Sim. é o município pagar parte dos salários. Aí é que poderia dizer, eu pago parte dos salários aos trabalhadores de Matosinhos, como fazem alguns concelhos. Agora, fora disso, não é possível criar aqui uma empresa, seja a Ramírez, ou seja qual for, e dizer, olha, são 7 pessoas de Matosinhos. Não pode. Isso é uma ilegalidade e, portanto, como sabe, não é possível. Claro que sim. Isto vem a propósito de uma conversa anterior que estava nesse sentido, de criar pós-trabalho. Não é possível. Assim como não é possível impedir que uma empresa se instale aqui e só inscreva chineses, por exemplo. Mas nós, da mesma maneira que nós recebemos pessoas do estrangeiro em Portugal e temos as nossas pessoas aí para fora, devemos ter essa abertura. Não tem qualquer problema com isso. Este foi o primeiro. Tem mais algum que queira assim salientar? Já referi há pouco um projeto que acho que é bastante interessante, a possibilidade da transferência, por exemplo, do edifício, não do edifício em si, mas dos serviços que estão alocados nesse edifício, de forma a revitalizar Brito Capelo, de forma a tentarmos aqui um maior afluxo. Estamos a falar, como disse, de cerca de 1000 pessoas, só as que são atendidas. Naturalmente, essas pessoas vão com os familiares, vão com outras pessoas. Estamos a falar aqui de um volume elevado de pessoas, e que eu não digo que seja execuível. O que eu digo é que é possível analisar. Até porque temos um espaço lá. A Câmara tem um espaço lá e pode analisar essa possibilidade. Muito bem. E agora vamos falar do futuro em Matosinhos, em primeiro lugar. Notou-se, e é notório, que o Sr. Vereador Vasco Pinho não tem qualquer barreiras psicológicas, dado que é a sua área, com o poder executivo do município. Antes, pelo contrário. Ao longo de toda a sua intervenção, foi visível que as ligações com o poder instituído atualmente podem estar bloqueadas, semi-bloqueadas, mas são de total abertura. Com a aproximação das ideias que o município tem tido, o Executivo tem tido com os seus pontos de vista, ou com o ponto de vista do movimento Narciso Miranda, Matosinhos sempre. Com essa aproximação, que hoje o senhor acaba de confirmar, com a adoção pelo município de várias propostas vossas feitas no passado e que agora estão em vigor. Com um ano 2013 terrível, anunciado inclusivamente pelo Ministro das Finanças, com este brutal aumento de impostos e com o aumento do desemprego, e, enfim, com cada vez mais famílias e cidadãos em estado crítico. Sendo Matosinhos, e ao longo destas entrevistas foi notório, da parte da oposição, elogios à atividade do município na área da cultura, na área da educação e na área do social, acha possível que o Conselho de Matosinhos, juntando esforços dentro do próprio Executivo, quer aqueles que têm funções executivas, quer aqueles que não têm, que é possível criar uma dinâmica em Matosinhos
em que a crise seja pelo menos atenuada, ou seja, que o cidadão comum matosinhense possa ver aliviada alguns sacrifícios, não só pelo 1% da redução de impostos, mas no resto, na globalidade, no apoio social e no apoio que é mais importante, que é o apoio em que as pessoas se sintam que não estão desamparadas neste mundo? A propósito do apoio social, eu dou-lhe o exemplo daquilo que o meu querido amigo Vasco Carvalho tem sofrido aqui na pele com o Senhor da Hora e todas as outras coletividades de Matosinhos, sem exceção, têm sofrido na pele. Este ano não houve qualquer apoio a essas coletividades, daquele apoio que vinha sendo, portanto, já instituído há alguns anos, que foi uma medida positiva que o Executivo, portanto, anterior instalou em Matosinhos, e que é uma medida para o futuro, é uma medida para continuar e, se possível, até melhorar, no meu ponto de vista. Mas eu iria mais longe. Eu falaria aqui, queria evocar o pão. Exatamente. Pão. Porque, como dizem já a maioria dos cidadãos, sem pão não há desporto que valha. Portanto, primeiro temos que pensar na nossa barriga. E é na barriga que eu estou a pensar. É que muitos portugueses e matosinhenses, apesar de toda esta infraestrutura que o próprio Vice-Presidente da Câmara, em declarações que me concedeu há menos de 8 dias, diz que estão salvaguardados para essa situação, neste momento há muita gente à beira de fome. Com grandes dificuldades. Exatamente. E falo de fome mesmo, não falo de dificuldades. Sim. Dificuldades é uma coisa, não é? Fome é outra. Estamos numa situação de pré ou já mesmo de emergência, em que a população de Matosinhos está cada vez mais a aumentar os seus índices de pobreza. Era algo que... Estamos perante uma geração que, pela primeira vez, os filhos vão ter pior nível de vida que os pais, provavelmente. Isto é a primeira vez que acontece. O meu pai teve melhor nível de vida que o meu avô, o meu avô teve melhor nível de vida que o seu bisavô, e assim sucessivamente. E eu venho de uma classe, de uma família trabalhadora, sempre utilizou o trabalho como fonte de receita, e eu não tenho fugido à exceção, e percebo bem e sei o que é e sinto o que são essas dificuldades. Não a esse nível, felizmente não a esse nível, mas a verdade é que compreendo. E enquanto trabalhei de cerca de 2 anos com a Cruz Vermelha, enquanto dirigente da Cruz Vermelha de Matosinhos, senti, e terminei o ano passado, o crescimento dessa situação de emergência. Isto ia desembocar também na mesma situação do desporto. Porquê? Porque falei no desporto. Porque efetivamente houve esse corte. Mas esse corte não foi só ao desporto. Foi aos bombeiros, que felizmente agora já houve pelo menos uma parte que foi agora dada, cerca de 50% do apoio que estava inicialmente previsto, já foi uma parte dada. Mas há uma série de outras instituições em Matosinhos, como por exemplo a Cruz Vermelha, que este ano ainda não receberam qualquer apoio e que precisam desse apoio. Independentemente dos apoios que existem do Estado, precisam desse apoio da Câmara. E nós tínhamos implementado, e apenas só não foi para a frente em virtude do veto no visto do Tribunal de Contas, 500 mil euros que iam ser gastos por ano numa loja do município que está a funcionar neste momento da mesma forma com a prata da casa. Era 500 mil euros, por exemplo, aqui, se fossem distribuídos para, por exemplo, a emergência familiar, para essas situações, 500 mil euros sustentava toda esta estrutura de emergência familiar durante mais do que um ano. Por isso é que eu digo muitas vezes é importante nós pensarmos nas políticas e ver para além do que nos está a aparecer naquele momento. Ver perifericamente. E é importante, por isso, as opções que nós tomamos, não as ver apenas, se me perguntar, é interessante termos uma loja no município? Claro que é, deve continuar, deve. Eventualmente podia ou não ter melhor desempenho com um serviço externo. Eu pessoalmente não acredito, porque eu confio muito nos trabalhadores da Câmara de Matosinhos. Mas respeito quem a entenda de forma diferente. Mas a verdade é que 500 mil euros, por melhor que seja esse desempenho do outsourcing, nunca justificaria numa situação de crise tão extremada como temos agora. 2013, nuvens negras se abatem sobre o nosso país, apesar de alguns no passado terem prometido que seria a chegada da primavera. Senhor vereador, o que é que deseja que aconteça em 2013 que possa iluminar o Conselho de Matosinhos? Acima de tudo, o que eu espero que em 2013 aconteça é que seja um ponto de viragem. Seja um ponto de viragem no sentido de desemprego, no sentido do crescimento do número de pobres em Matosinhos,
diminuir, pela primeira vez que nos últimos anos temos tido um crescimento. Acha que o governo do país é capaz de fazer isso? Porque isso depende do governo. Depende. O município... Ajuda, enfim, ajuda também. Também é ajuda. o bombeiro. É o Também bombeiro. ajuda. É o bombeiro. Também É ajuda. o bombeiro. Que anda Precisamente. ali, não é? Também Apagam ajuda. Apagam os incêndios. Eu espero que o Governo tenha essa clarividência. Cada vez mais, até por internamente, nós acabamos, internamente da coligação que existe neste momento no Governo, nós temos sinais contra esforços. Isso deixa-me preocupado. Naturalmente que me deixa preocupado. Quando os portugueses ficam sem trabalho, quando os funcionários públicos ficam sem subsídios, quando todos veem o seu IRS aumentado, tudo isto, quando vêem as suas despesas a nível de deduções à colheita diminuídas, quando vêem as taxas moderadoras aumentadas, quando vêem o IVA a aumentar para uma série de situações, não este ano, mas no ano transado, por exemplo, aconteceu, tudo isto resulta de um processo que este Governo nos tem levado e que eu espero que o próximo ano nos traga boas novas, apesar de, como lhe disse, os sinais que saem de dentro do Governo emitem uma direção contrária. Podemos ter esperança ou estamos definitivamente Devemos ter esperança. arrumados? A única opção que existe é ter esperança e acreditar. E o Vasco Mas Pinho tem. eu tenho esperança. Eu acredito muito no pensamento positivo, não como resolução de qualquer problema, mas como ferramenta. Se eu acreditar que vamos conseguir, é mais provável que eu tome atitudes para efetivamente conseguir esse mesmo objetivo. E é isso mesmo que eu acho que os matosinhenses devem tentar, e acima de tudo o nosso Governo pode tentar, é acreditar mais em nós, se calhar preocupar-se um pouco menos com os 1% acima, 1% abaixo do déficit e mais com os portugueses. Exatamente, ser mais humanista. Vasco Pinho, pelo que disse ao longo desta entrevista, Matosinhos e os matosinhenses, se assim o quiserem, podem contar com Vasco Pinho para um novo mandato de 4 anos. Os matosinhenses, acima de tudo, podem contar comigo numa certeza. Irei continuar a fazer o meu trabalho de cidadania. Seja este trabalho ao nível político, ao nível de uma instituição de solidariedade social, ao nível de uma instituição desportiva de utilidade pública do Conselho de Matosinhos, seja na área que for, eu faço questão, sempre fiz, fui criado assim desde os meus 19 anos que trabalho em instituições de utilidade pública sem qualquer vencimento, nunca recebi um cêntimo de qualquer uma destas entidades e com um único intuito. E eu tenho a vantagem da minha entidade patronal ser o Estado, em mais que um caso, nomeadamente no caso da Universidade e no caso também do Ministério das Finanças, dar de volta. Dar de volta aquilo que nós recebemos da comunidade, poder dar algo de volta. Irei continuar a trabalhar, procurando dar aquilo mesmo que o meu amigo Ferreira Leite referiu. Esperança, continuar a acreditar e continuar a transmitir aos matosinhenses que é possível um futuro melhor. E uma pergunta difícil para eu acabar. Agora acabo mesmo. Guilherme Pinto ou Narciso Miranda? Eu não sei se será Guilherme Pinto ou Narciso Miranda, ou se será Mas se for. António Parada, ou será Pedro Vinha da Costa, ou será eventualmente até Honório Novo, ou que seja quem for, o importante para Matosinhos é que venha quem vier, que venha efetivamente unir os matosinhenses. Eu dou-lhe um exemplo. Há 3 anos atrás, tivemos uma grande disputa entre Narciso Miranda e Guilherme Pinto. Este ano, estamos a 1 ano ainda das eleições e já estamos novamente com Guilherme Pinto, novamente a disputar internamente, neste caso com António Parada, que tem vindo com uma série de projetos bastante positivos também, e é importante nós sentirmos que efetivamente há algum sangue novo, independentemente de seja qual for a opinião de cada um. Acho que democraticamente é positivo sentirmos isso. Mas aquilo que sentimos é que efetivamente Guilherme Pinto tem tido algumas dificuldades em conseguir unir Matosinhos. Seja com Guilherme Pinto, com António Parada, com Narciso Miranda, com Honório Novo, com Pedro Vinha da Costa, o importante é que no futuro Matosinhos fique unido. Com Vasco Pinho. Se eu puder contribuir com esta tarefa. Okay. Agora vamos falar de desporto, até porque é uma área que lhe é particularmente também querida. Nós sabemos que foi, é uma honra para Matosinhos ter aqui foi quase proposto para vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E eu ouvi da boca do Dr. Lourenço Pinto os maiores elogios à sua pessoa, inclusive criando um currículo seu em termos desportivos
visualmente já é importante e com certeza que nos ia representar bem na Federação. Entretanto, as coisas mudaram, mas Matosinhos é sinal que vai tendo gente à altura para poder desempenhar esses cargos, o que vai sendo bom. Só assim também, para finalizarmos, até porque o tempo já está mesmo no fim, como sabe, houve a lei de compromisso. E passado em fevereiro, e logo passado uns dias, foi lançado pelo seu Presidente e pelo seu Vereador de Desporto que não havia qualquer possibilidade de serem apoiados este ano os clubes. Eu tenho conhecimento que há clubes à beira da ruptura. Há clubes e associações à beira da ruptura, um deles é o Sport Clube Cedo da Hora. Eu digo-lhe aqui que se isso continuar assim, eu muito brevemente apresento a minha demissão e desapareço porque não estou para dar cabo mais da minha vida, porque se o Governo não tem, é muito menos. Agora, o que eu acho que as associações fazem um grande trabalho, substituem-se a Governo, substituem-se a Câmara, substituem-se a tudo. Nós temos 600 jovens, por exemplo, a praticar desporto. Eu conheço o caso de Padroense e muitos outros clubes de Matosinhos que fazem um trabalho brilhante e nós tínhamos mais ou menos orçamentado algum apoio e ficamos assim, se calhar ficaram também outras situações também. Mas é muito difícil aguentar uma instituição se não houver algum carinho, alguma vontade de nos ser ajudado e haver algum feedback. Somos praticamente, neste momento, eu posso lhe dizer que estamos literalmente abandonados. Percebe? Literalmente abandonados. Eu estou aqui a falar, não deveria falar assim, porque neste momento eu não sou o entrevistado, mas no fundo este programa é a conversa com. Você não acha que realmente se ter cortado assim o apoio às instituições, que não houve um esforço, se calhar, para se poder arranjar alguma coisa para as instituições, de maneira que não fosse tão brutal esta quebra de apoio e ajuda que nos está a deixar à beira da ruptura a todos? O que é que acha? Eu por nome me falo em nome de muitos clubes que estão realmente numa situação muito complicada. Acima de tudo, Vasco, são clubes como o Senhor da Hora, como Custóias, o Essa do Barrio e muitos outros, e o Padroense, o Infesta e o Essa, e o Leixões, que têm lutado pelo crescimento da nossa juventude, pelo desenvolvimento, afastando-a de caminhos que podiam levar efetivamente a um futuro. E numa altura difícil como esta, também criamos emprego, também temos ali. Se nós pararmos, vai ser muito complicado, porque vai ser uma desgraça, percebe? É assustador pensar que o desporto em Matosinhos pode praticamente parar. Porque está a caminho disso. Infelizmente, a opção tomada pelo Executivo de pura e simplesmente suspender na totalidade os subsídios, chamando para uma reunião os clubes e comunicando que a partir de agora, meus senhores, acabou. Portanto, se quiserem agora, vamos nos queixar junto do Governo, mas isto a partir de agora acabou. Isto sem sequer dar conhecimento à oposição. Esta reunião ocorreu, eu soube naturalmente da reunião, não porque alguém do Executivo me tenha informado da mesma, mas efetivamente por uma série de pessoas próximas ao desporto que tenho e que me indicaram que ela ia haver, e fiquei surpreso. Surpreso porquê? Primeiro, por imediatamente a primeira decisão em relação à lei dos compromissos foi cortar no desporto. Não houve cortes em mais lado nenhum naquele momento inicial. O corte onde iria atacar foi o desporto. O desporto é, mais uma vez, a base de sustentação da nossa juventude. Temos grande parte da juventude matosinhense a praticar desporto em instituições do futebol, do judo, do karaté, do boxe, da ginástica e de uma série de outras modalidades. E esse trabalho que é feito por essas instituições é um trabalho, como o Vasco disse muito bem, em que substitui ao Estado, em que essas instituições substituem também à Câmara Municipal e a todas as outras instituições do foro estatal que deveriam, elas próprias, promover esse trabalho. O direito, portanto, ao desporto é um direito constitucional. Este direito de formação dos nossos jovens é algo que está na Constituição, que era o Estado que devia providenciar. Os clubes têm muito mais apetência para o fazer, muito mais capacidade. E têm em Matosinhos temos um movimento associativo extraordinário, que tem feito um trabalho excepcional, que é referência, como o Vasco disse, para uma série de situações a nível nacional. Temos uma série de pessoas que têm dado contributos a nível do desporto, ao nível regional, ao nível distrital, e que efetivamente têm dado
provas dadas que Matosinhos é um município com capacidade para o desporto. Mas não há milagres. Ninguém consegue fazer uma omelete sem ter nenhum ovo. Se tiver um ovo de codorniz, faz uma omelete mais pequena. Mas se não tiver ovo absolutamente nenhum, deixa de poder fazer qualquer tipo de omelete. E perdão-me estar a recorrer aqui a esta expressão, mas em Matosinhos não havia ovos de avestruz, não havia uns ovinhos de galinha, daqueles pequeninos, que os clubes iam conseguindo fazer o milagre de criar, efetivamente, desporto em Matosinhos para milhares e milhares e milhares de crianças. E sabe, a verba não é tão significativa como isso num orçamento. Não é. Isso não será uma maneira de retaliar qualquer coisa? Não estaremos a pagar aqui uma fatura? Eu espero que não. Eu sei que a lei de compromisso veio atrapalhar e foi uma lei que foi um bocado cega e complicada. Mas também não houve. Acho que poderia haver aqui qualquer coisa. Eu espero que não tenha sido uma ferramenta política utilizada pelo Presidente da Câmara. Estou convencido que não terá sido, mas a verdade é que uma das primeiras medidas que foi direcionada foi uma medida que iria ter bastante impacto. E que o Executivo saberia que ia ter bastante impacto, mesmo a nível de comunicação social. Coincidência ou não, foi esta a medida tomada e, efetivamente, acho que há margem. Tenho a certeza que há margem. Aliás, se não houvesse margem, não podíamos estar, por exemplo, a falar na mesma altura. O chumbo, portanto, do visto ao Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas ao contrato, por exemplo, da loja do município, é de março. Antes já tinha saído, portanto, a lei portanto, dos ajustes direitos. Assim sendo, havia aqui, por exemplo, esta margem para apostar, por exemplo, no desporto. Não era possível dar este ano os 100 euros por cada atleta. 25. Nem que fosse 5 euros. 5. E era importante os clubes sentirem que está aqui a Câmara, continua a apoiar, continua ao lado dos clubes. Hoje em dia duvido que todos os dirigentes, como o Vasco e muitos outros, sintam um conforto quando recebem um representante da Câmara Municipal, independentemente de o fazerem com toda a dignidade como sempre o fizeram, mas se sintam confortáveis no sentido de dizer: esta pessoa está aqui, não me apoia, não me está a dar o apoio, e podia-me dar pelo menos algum apoio. E é importante a Câmara Municipal para perceber isso e perceber que estes milhares de jovens precisam urgentemente de apoio. Não é só os clubes, é os jovens em si que precisam do apoio. Eu acho que sim, e nisso gostei de ouvir aqui o seu vereador, o Dr. Guilherme Aguiar, dizer que a preocupação dele será dos jovens, isso tudo. E o Presidente da Câmara também o tem disso. Mas não é só dizer, é preciso fazer qualquer coisa. Os clubes estão à beira da ruptura, mas estão mesmo. Eu posso lhe dizer que o Sadora, se calhar, é um dos primeiros a cair, não é? Será um dos primeiros a parar. Será um dos primeiros a parar, e eu estou absolutamente convencido que não continuarei por muito mais tempo, que não tenho condições, só por isso. Não tenho condições de aguentar mais. Que a gente tem que pedir dinheiro aos amigos, tem que se pedir dinheiro a nós próprios, tem que se pedir dinheiro a toda a gente para nos ir aguentando. Mas chega a um ponto que nós já não conseguimos a de ruptura e está muito perto. De Cedo Hora, digo que não está longe. E não estamos a falar, por exemplo, no caso do Cedo Hora. Estou a falar de Cedo Hora que eu conheço, mas conheço muitos outros e nós não temos nenhum de nós, não pagamos nada aos atletas. Nós é só o prémio de jogo. Não temos absolutamente quase despesa nenhuma nesse sentido. E claro, gostávamos de fazer. Assim não conseguimos. Agora, digo-lhe uma coisa. Vai ser muito mal. Vai ser muito mal. E vai ser um dos principais pontos também que pode ser prejudicial para a sociedade, é ser os clubes a começar a entrar em decadência e isso tudo. Porque aquilo também ainda são meios de fazer, segurar a sociedade. Eu acho que sim. E olha, ainda agora dou-lhe um exemplo, e desculpe, nós estamos à conversa é um programa que podemos conversar também, quem está a perguntar também pode falar. E eu digo-lhe, ainda agora recebi um telefonema do Conselho Diretivo da escola, da senhora da hora, a dizer que tinha dificuldades em 2 ou 3 miúdos de os castigar. Eram nossos atletas, têm dificuldade porque eles não querem saber. Se eu disser, olha, bem, vai isto e aquilo, este até é bom. Agora, tirando-lhe a bolinha, tirando-lhe o futebol, tirando-lhe o desporto, eles ficam zangados. E eu de certeza que os vou chamar e lhe vou dizer: tu ou tens melhor aproveitamento na escola, ou te portas bem, ou então não te vou deixar treinar. E faço-te vir aqui, e faço-te ver os outros meninos a treinar, e tu não vais treinar, e não vais gostar disso. Já tivemos situações dessas e conseguimos ultrapassar. E realmente ajudamos as escolas, ajudamos a sociedade. E com certeza que você também é como dirigente desportivo, já lhe aconteceu e a mim acontece muitas vezes. E eu nem vou aqui falar, porque isso seria...
romper com o nosso código de ética que nós temos nos clubes, de falar em situações familiares tremendas que muitas vezes a gente ajuda a ultrapassar. Claro que 60% ou 70% dos pais vivem já razoavelmente, quer dizer, e aguentam mais ou menos a situação, mas há esses 20 ou 30 que muitas vezes não têm em casa o mínimo. E nós sabe que nós conseguimos ajudar. Conseguimos ajudar e temos situações muito interessantes de ajuda e nunca ouvi nenhum dirigente desportivo acabar-se disso. Isso é bom, que é um código de ética nosso, que realmente o importante é que se faça e que se ajude, e estamos lá para isso, e você disse aqui muito bem, já tem 10 ou 12 anos que ajuda e nunca recebeu um tostão. Mas há pessoas que às vezes até pensam que a gente recebe porque vamos fazendo. O senhor acha que realmente pudeste ter feito mais um bocadinho e como dirigente da oposição também não se sente algo frustrado por não poder intervir e poder lembrar alguma maneira de poder aqui ajudar-nos um bocadinho, nem que fosse agora no fim do ano, para que a gente possa arranjar aí uma maneira de poder resolver alguns problemas que começam a ser muito graves também para nós? Acima de tudo, acho que é preciso compreender a dimensão dos problemas. É cada vez maior, é cada vez mais dramática assistir à situação de alguns clubes. Eu ouço situações de clubes que têm dificuldade em pagar a água, o gás, é muito caro, a eletricidade. É muito cara. A água e a eletricidade, isto custa 3.000 euros num clube, tudo. A água, a luz e gás. Qualquer apoio a nível do município. E mais grave que isso, há 3 ou 4 ou 5 que recebem. E isso é muito mau. É um desequilíbrio que isso tem que se combater. Porque, no fundo, a gente é enganado. É enganado, porque, no fundo, isso não pode acontecer. Quer dizer, no fundo, só essa despesa é tremenda. E muitas vezes é paga do bolso das pessoas, dos dirigentes e até sócios. Sócios que ajudam. Mas o que é que acha que se possa fazer nesse sentido? Acima de tudo, há que reformular esta medida. Não é possível hoje pagar 100 euros. Vamos reformulá-la. Vamos pagar 50 euros. Vamos pagar 60 euros, 40 euros. Mas reformular, hoje em dia, tendo a linha de conta, e já ao preparar o próximo orçamento, ter a linha de conta que é necessário dar esse apoio ao desporto. O desporto tem sido uma referência em Matosinhos, deve continuar a ser uma referência em Matosinhos, e, acima de tudo, quem faz o desporto de Matosinhos não é 1 ou 2 clubes que servem de montra. Longe disso. Quem faz o desporto em Matosinhos são os clubes mais pequenos. E esses sim, que têm centenas e centenas, se juntar todos, esses é que são a verdadeira grande dimensão de Matosinhos. Estamos a falar de... Matosinhos tem um tecido associativo muito interessante, muito grande e muito forte. Claro que hoje está a ficar mal, está com dificuldade. Fomos apanhados de surpresa. Muito bem. Acha que então há algo a fazer ainda se poderá fazer alguma coisa? E está empenhado nisso também? Acredito que sim. Espero poder contribuir para a solução. É isso que eu tenho procurado estar a fazer. Contribuir para a solução e nunca ser parte do problema. Porque criar oposição por oposição, vir para a praça pública, chamar a atenção para uma ou outra situação que não tem interesses práticos, que não traga efetivamente alguma utilidade para a população, acho que isso não é fazer oposição construtiva. Eu tenho procurado, conjuntamente com os meus colegas, fazer essa oposição construtiva. Humildemente temos desempenhado o nosso papel, sem ceder qualquer protagonismo, pelo contrário, procurando apenas ajudar no processo de gestão autárquico e no processo de proximidade aos cidadãos. Muito bem, fazer oposição construtiva é muito importante para que realmente os problemas de Matosinhos sejam ultrapassados. Gostamos muito de ter aqui o Dr. Vasco Pinho, porque realmente mostrou aqui que é uma pessoa interessada por Matosinhos e que podemos contar com ele. Para a semana vamos ter aqui o Dr. Guilherme Vilaverde, Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, e com certeza que a conversa vos continuará a interessar.